Este é o podcast Cidade de Fato, um podcast para ouvir as vozes das cidades, um espaço de diálogo. No nosso 4º ano de atividades semanais, continuamos com nossas entrevistas com especialistas e a população. Cidade de Fato, o seu podcast favorito que pretende manter a conexão com cada um de vocês, oferecendo informações de qualidade. Nos acompanhe também pela rádio UFT-FM 96,9, todas as segundas-feiras, às 21 horas, e pelas redes sociais. Visite o nosso site no endereço www.cidadedefato.com.br. Vamos ao nosso episódio de hoje. Olá, daremos continuação ao segmento Entrevistas Populares, quadro integrado ao podcast Cidade de Fato. Eu me chamo Gabriel e vou conduzir hoje a entrevista com o senhor Bismarck Roberto de Souza Miranda, integrante da direção nacional do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Vamos conversar um pouco sobre a experiência dele nesses quase 30 anos de luta pela moradia no nosso estado, além de explorar a visão dele acerca da participação da comunidade tocantinense no desenvolvimento de políticas habitacionais. Pois bem, senhor Bismarck, para começarmos, o senhor poderia nos contar um pouco sobre a influência do Movimento Nacional de Luta pela Moradia no nosso estado e qual é o papel do senhor na organização do movimento? O Movimento Nacional de Luta pela Moradia tem uma história de luta e resistência aqui no estado de Tocantins. Nós somos de uma organização nacional que foi criada na década de 90, né, e se espalhou para o Brasil inteiro. Em 1995, já no início aqui, né, praticamente aqui no início do Tocantins, no início da capital, nós fundamos o Movimento Nacional de Luta pela Moradia com várias organizações e militantes da causa pelo direito à cidade, porque Palmas foi uma cidade construída com dinheiro público, principalmente dinheiro federal, né, porque o estado do Tocantins estava sendo criado, mas que quem projetou a cidade, não quem projetou, mas quem administrou a cidade, né, tanto o governo do estado quanto a prefeitura, foi excluindo a população de morar no plano principal da cidade, né? Ou seja, no desenho que foi criado da cidade, né? No plano diretor da cidade, a partir de 1991. Ou seja, o Estado já começou com uma exclusão de uma grande parte da população, proibindo a população de morar aqui. Ou seja, a classe trabalhadora veio construir a cidade, mas o poder público não criou bairros aqui no centro da cidade, que a cidade ela tinha que começar pelo centro, né? Justamente para garantir o direito à mobilidade, direito à moradia e tudo mais. Infelizmente, o Estado já no início já criou uma imobiliária para comercializar esses lotes. Então a classe trabalhadora que vinha para cá não tinha condições, né? Então o próprio poder público incentivou as famílias a morar fora do plano diretor da cidade, ou seja, foi criado, né, núcleos ali na região de Taquaralto, uma região de difícil acesso, né? Então, devido a essa exclusão da população aqui pelo direito à moradia, apesar que o direito à moradia é garantido por Constituição, infelizmente quem estava administrando a cidade não tinha esse olhar, né? O Estado com suas terras e o município com as leis para poder gerir a cidade, ou seja, criou uma combinação justamente para tirar a população aqui do centro da cidade. Então, houve muitas ocupações, inclusive espontâneas, aqui na região da Vila União, que a população foi despejada e a população voltou novamente para esse espaço, né? Então, houve uma segregação planejada desde o início. Então, o movimento foi criado justamente para mobilizar a sociedade para contrapor esse modelo de exclusão, né? Então, o nosso movimento acompanhava as ocupações, fizemos também ocupações, mesmo com o poderio militar, na época que não tinha muita força, né? Por isso que eu acho que a população acabou conquistando muitos bairros aqui, porque não tinha polícia suficiente para tirar a quantidade gigantesca de trabalhadores e trabalhadoras que vieram aqui morar na cidade, trabalhar e morar. Então, o papel do movimento foi justamente lutar para que o direito à moradia fosse garantido aqui em Palmas, né? Então, é fundamental o papel dessa organização.
E ao fundar a organização, eu comecei a participar junto com outros companheiros e companheiras, né? E apesar de todas as perseguições, porque nesse período, nessa a década de 90, o governador era o Siqueira Campos, então ele achava que ele era dono do mundo, né? Na verdade, na prática, ele mandava em tudo, mandava na justiça, mandava na polícia, né? Então ele tinha esse poder, né? E mesmo com essa perseguição sistemática do poder público, a gente conseguiu avançar em alguns bairros aqui. O senhor mencionou essa, vamos dizer, essa má receptividade do poder público. Pensando em um aspecto específico da cidade de Palmas, o que mais o senhor poderia destacar em relação à influência do poder público no próprio desenvolvimento do movimento? O poder público sempre seguiu a gente, né? Claro que teve um intervalo. Quando o Lula foi eleito, a gente começou a se aproximar do poder público, né? Porque ao criar o Ministério das Cidades, o governo federal chama a sociedade civil organizada para debater o direito à cidade, né? E construir parcerias importantes para a produção de habitação de interesse social. Mas antes era a ferro e fogo, né? Então o Movimento Nacional de Luta pela Moradia fazia ocupações, a polícia vinha e despejava, né? E não oferecia nenhuma proposta para a sociedade. Claro que com a pressão que o movimento teve, houve o primeiro cadastro público aqui em 1998. Né? O Estado prometeu um cadastro público mesmo organizado pela Codetins, né? Na época. Ou seja, o governo do Estado chamou a sociedade para fazer o cadastro público. Né? E nessa época, você tem uma ideia, em 98, mais de 18 mil pessoas se cadastraram na Codetins. Né? E em 98, período eleitoral, o governo acabou se apropriando dessa quantidade de pessoas que estava cadastrada e prometeu a construção de 12 mil casas aqui no centro da cidade, em 1998, né? E distribuição de lotes, né? Porque antes os lotes eram distribuídos para empresas, para os amigos do governador. Para você ter uma ideia, todos os deputados estaduais na época ganharam chácaras, aqui ali na direção ali daquela TO que liga Taquaral, tá Lajeado, né? Toda essa região e os deputados ganharam lotes. E também ganharam lotes rurais e terras urbanas também, inclusive aqui próximo, né? A 14, por exemplo, ali praticamente todos os lotes da AS 14 foi doado para os deputados, os secretários, né? E a população não ganhava lotes. Então, o governo, devido à pressão do movimento, que a gente fazia várias manifestações ali na Assembleia, no Palácio, o governo resolveu fazer o cadastro público. Mas quando terminou as eleições, o governo começou a fazer um planejamento totalmente segregado, porque a população já estava indo naquela região dos Aurenis, né? Eu acho que alguém que projetou Aureni para justamente segregar a população, porque não tinha nem água nem energia, quem recebia um lote lá tinha que formar um poço. Né? Quer dizer, aqui no centro tinha todas as condições de energia, de rede de água e tudo mais, mas a população que se quisesse receber um lote no Aureni não tinha nem água nem energia. Então houve até barreiras para proibir os trabalhadores de chegar com suas mudanças para poder vir e colocar suas mudanças aqui no centro, na região central da cidade. Então houve barreiras, né, de entrevista e tudo mais. Se a pessoa viesse dizer que queria morar, então você tinha que ir lá ficar nos Aurenis. Tem um lote aqui para você. Quer dizer, uma região totalmente sem nenhuma infraestrutura. O movimento contrapôs esse modelo, né? E começamos a mobilizar a sociedade. Aí, com essa criação do cadastro público, houve o segundo projeto de segregação total, porque o governador Siqueira Campos pegou uma área a 25 quilômetros do centro, a, sei lá, 30 quilômetros do centro da cidade, e criou o Taquari. Aí, em 2001, quando foi aprovado o Estatuto da Cidade, que começou em julho de 2001, foi aprovada a lei federal, uma lei que demorou décadas para ser aprovada no Congresso Nacional, justamente criando condições para os municípios poder questionar o vazio urbano, né? Ou seja, a lei federal, um dos principais artigos, fala que
a terra vazia tem que cumprir a função social. Então, baseado nisso, o Siqueira foi ao contrário, né? Inclusive a Caixa Econômica Federal, a Secretaria Nacional de Habitação veio lançar essa lei aqui no estado, lá no Palácio Araguaia. E nessa época o governo já estava criando o Taquari, né, com mais de 5 mil lotes naquela região, para justamente tirar essa pressão que a população estava fazendo. Com esse cadastro público, começou a oferecer lotes naquela região para a população, né? A segunda segregação planejada do poder público na cidade, né? Então o movimento foi questionando esse tipo de modelo, né? Foi questionando na justiça, mas como a justiça naquela época tinha, sei lá, as pessoas falavam que tanto a polícia como a justiça, o Ministério Público tinha medo do Siqueira Campos, né? Então, infelizmente, só tinha um movimento, e era o único movimento que existia nessa época, né? Porque a partir de 2010 é que começou a surgir várias outras organizações de movimentos populares que também começaram a questionar esse modelo. Então, esse foi o papel do movimento, de fazer o enfrentamento da especulação imobiliária planejada pelo Estado, que até hoje está acontecendo. O senhor descreveu basicamente que o centro foi alvo de especulação imobiliária, enquanto a população foi sendo empurrada para as áreas periféricas no processo de desenvolvimento urbano de Palmas. Como que o senhor acha que isso daí influi na conscientização da população acerca não só do acesso à moradia, mas à moradia digna, e também no direito que as pessoas têm, na conscientização que elas têm de reivindicar essa moradia, que é um direito constitucional acima de tudo? A gente sempre trabalha nessa linha de conscientizar a população, dizer que a obrigação do poder público de garantir o direito à moradia, principalmente numa cidade que tem terras públicas, né? Depois foram privatizadas, a maioria das terras públicas aqui foram privatizadas, e esse processo continua até hoje, né? Então, a gente questionou esse modelo, né, de um centro que vem toda a infraestrutura patrocinada e construída pelo poder público, né, beneficiar não só a especulação imobiliária, mas beneficiar empresas. Um exemplo, claro, o shopping, o Capim Dourado Shopping, ali é uma área de em torno de 100 mil metros quadrados, uma área institucional, né, que o proprietário do shopping, por ser uma pessoa rica, conseguiu reunir o governador, a prefeitura, reunir os deputados, fazer uma grande propaganda, e acabou recebendo praticamente 100 mil metros quadrados no centro, no coração da cidade, para construir um grande shopping, sendo que ele poderia ter dinheiro, né? Então, naquela época foi vendido essa terra a um preço irrisório, né? Só para dizer que foi comercializado, né? Então, é um preço irrisório. Inclusive, naquela época, o próprio shopping falou que ia fazer um parque, chamado Parque Borboleta Azul, ali ao redor do Capim Dourado Shopping, que até hoje ele assinou o termo de compromisso com o governo do estado, tem esse termo de compromisso lá no Palácio, inclusive, né? Motivo até de pesquisa, porque que nem o Ministério Público, nem o Poder Público cobrou do empresário que fizesse esse parque aí para a população, né? Então, assim, vários exemplos, né, que nós temos aqui de doação de áreas para empresas aqui na região central, né? Se a gente for analisar, por exemplo, os parques industriais aqui no plano diretor da cidade, como é que foi, né? Um motivo até de estudo. Como é que foi a doação dessas áreas para as empresas, que até hoje está lá o lote vazio. Há mais de 20, 30 anos que o lote está vazio, porque o poder público, a própria prefeitura, o Estado não toma essas áreas para poder construir equipamentos públicos, ou realmente doar ou vender para empresas que realmente vá lá e possa erguer, né, os galpões, né? Então, existem muitas áreas vazias nessas áreas aí. Então, assim, infelizmente, a influência do sistema capitalista, do poder do capital aqui na administração, tanto do município quanto do Estado, é muito grande, né? Um exemplo agora é que, a partir de 2001, foi criado realmente uma empresa pública chamada Orla, né? Projeto Orla, para vender as áreas através de leilões, né?
Então, ou seja, o Estado se transforma numa imobiliária para atender o capital especulativo, porque é muito caro, né? Áreas consolidadas no centro das cidades, né? Hoje terra, é preço de ouro, né? Então, se não tiver um investimento do poder público para garantir o direito à moradia para a classe trabalhadora, vai ficar a construção de inúmeros cortiços, igual tem aqui em Palmas. Uma pessoa mora num cômodo, 15 metros quadrados, com 3, 4 filhos, usando só um banheiro e às vezes o banheiro coletivo. Isso acontece muito, né, nas cidades que não têm investimento do poder público. E aqui em Palmas tem mais um problema, né? A justiça participa desse processo. Você já ouviu falar, eu acho que é um motivo de pesquisa para vocês, numa tal de dação em pagamento? Então aqui existe eu posso dizer até máfia, né? De processo que vai para a justiça para poder consolidar um projeto chamado dação em pagamento. Isso a prefeitura agora e o Estado fez para regularizar o Taquari, que já é área pública. É um absurdo, né? O Taquari foi criado com dinheiro público, então uma determinada população ocupou lá e eles viram essa grande chance de pegar as áreas consolidadas milionárias aqui, por exemplo, aqui, ó, você vê ali onde é que está hoje a Jeep, ali próximo à prefeitura, uma área gigantesca que um empresário que se diz antigo dono daqueles lotes lá fizeram um processo de dação em pagamento e a prefeitura doou essas áreas gigantescas, não só essa área que estou te falando, mas áreas, por exemplo, a área 72 acabou com todas as áreas públicas de construção de praça, a 72 não tem praça. A prefeitura pegou 4 HMs, 4 áreas que era a área institucional, transformou essas áreas em áreas comerciais, HMs, e vendeu. Entrou nessa tal de dação em pagamento. Tem uma área aqui de mais de 50 mil metros quadrados colado com shopping. Também entrou. Se a gente fosse pegar essas áreas hoje e ver o valor comercial dessas áreas, daria para comprar 50 taquari. E a justiça assina. Então, como a justiça assinou, ninguém questiona. Em outras palavras, o próprio poder público acaba legitimando o desvirtuamento da função social da propriedade. O movimento de luta pela moradia é um movimento que nós somos invasores de terra, que nós não somos bem vistos, porque a gente questiona esse modelo de exclusão, né? E eu vejo hoje, por exemplo, que o governo Lula, quando retomou o debate sobre o direito à moradia, o que o presidente Lula falou? O presidente, a maior autoridade do Brasil, falou o seguinte: olha, eu quero que todas as áreas que não estão cumprindo a função social seja destinado para a construção, primeiro, moradia para quem precisa. Segundo, equipamentos públicos para atender essa população, creche, escola, posto de saúde. Terceiro, equipamentos culturais, né? Então, ou seja, o governo federal está dando exemplo para o Estado e o município que é possível a gente transformar essas áreas institucionais para atender realmente quem precisa, ou seja, tirar a população que está morando de aluguel na periferia e trazer para o centro da cidade, né? Isso já está acontecendo. Vou te dar um exemplo claro. Agora nós recebemos uma área que custa 10 milhões de reais. 10 milhões de reais para a gente construir 100 casas, né? Ali na cidade de Grupim, no centro da cidade. O governo já doou o recurso, pegamos o dinheiro do Ministério das Cidades, fiscalizado pela Caixa Econômica Federal, e vamos construir 100 casas para mães que recebem Bolsa Família. Quanto é que essa mãe vai pagar nessa área de 10 milhões de reais e mais 130 mil reais para cada casa que a gente está recebendo? Que a gente, além de construir a casa, nós vamos fazer a ligação de esgoto, vamos colocar a rede de energia, vamos colocar o asfalto, nem um centavo. Isso é revolução, né? Se o poder público aqui tivesse vergonha na cara, pegava essas inúmeras terras que tem aqui públicas, né, que eles falam, não tem terra, mas na hora de fazer a maracutaia tem, né? Na hora de vender a área pública tem, entendeu? Até hoje, pra você ter uma ideia, tem um negócio aqui interessante que tem uma empresa pública aí que já mudou de vários nomes, não sei para que eles mudam o nome. Primeiro, Codetins, depois a HDI, depois Terra Palmas e Terra Teams, e agora
Cantins Parcerias. 15 parceria. Que absurdo, hein? Por que fica mudando de nome? Uma empresa pública fica mudando de nome toda vez. Eu não sei. Tem algum problema aí, eu não sei. A gente tem que investigar, né? Então, assim, é triste ver uma situação dessa, né? O poder público vendendo área. Ah, tem outra coisa. Dação em pagamento não entra dinheiro. Quer dizer, o poder público vende a área, mas não recebe nem centavo. Não sei como é que é esse negócio. Um negócio assim que eu não sou da área de direito. Vocês têm que fazer um podcast para estudar as dações em pagamento aqui no município de Palmas. Moço, vocês vão encontrar cada absurdo. Tem aqui, ó, na Praia da Graciosa, tem uma quadra que é de um antigo juiz. Acho que é juiz trabalhista, o cara. Fez um negócio aí de uma dação em pagamento aqui na Praia da Graciosa, uma quadra que foi construída pelo poder público. Quadra esporte, ali é pastoral. Um negócio assim, muito lucrativo para quem tem amizade com os vereadores, com o deputado, com o prefeito, com o governador, com o juiz. Entendeu? Esse povo, geralmente esse povo aí tem muito dinheiro, muito grana envolvido. O senhor mencionou o Ministério das Cidades. Um aspecto muito interessante que está integrado ao Ministério das Cidades, ou melhor, um órgão que está integrado ao Ministério das Cidades, é o Concidades. Como o senhor avalia a participação da sociedade tocantinense, da comunidade tocantinense, nesse tipo de instância nacional? Especialmente considerando que são órgãos colegiados e que têm natureza deliberativa, justamente nessa articulação entre a sociedade civil e o Estado. É o conselho consultivo. Mas é importante porque o conselho reúne o poder público, reúne a sociedade civil, reúne as empresas, reúne as organizações de pesquisa, universidade, conselhos no caso, por exemplo, do Ministério das Cidades, nós temos o CAL que participa, né? Nós temos várias organizações do movimento popular. Então, isso é muito importante porque a gente está levando o debate. Quando tem um governo que ouve a sociedade, tem muitas propostas que acabam, né, sendo executadas, né? Nós estamos criando agora, criamos um fórum estadual de democratização das terras da União, né? O governo Lula exigiu que criasse esse fórum justamente para a gente poder usar as terras que a União tem nas cidades que estão vazias, né? Vou te dar um exemplo aqui, ó. O INCRA, que já tem um prédio, tem uma área aqui na ACSUSO 60, que foi doada há 30 anos atrás. Está lá vazia. Nós do Fórum vamos solicitar essa área, que vale milhões, na Teotônio Segurado, uma área de 1.800 metros quadrados, dá para a gente levar 32 famílias ali para aquela região. Famílias que recebem Bolsa Família, mães que recebem Bolsa Família que não têm condição de pagar aluguel. Porque geralmente quem recebe o Bolsa Família são pessoas desempregadas, mas estão se virando aí para pagar os aluguéis aí, morando nas piores condições, ou até mesmo escondido, né? Porque nós temos um outro agravante aqui, que existe duas Palmas, a cidade invisível, que é a cidade que o poder público não reconhece, né? Porque não é proibido construir moradias e equipamentos públicos nessas áreas, que são as áreas que a gente chama de rural, né? Então, essas áreas, as pessoas viu a possibilidade de comprar um lotezinho lá, não tem energia, não tem, mas a pessoa vai construindo, construindo até que venha energia, né? Então, existe essa cidade invisível que eu não sei, mas eu acho que mora em torno aí de 15 mil pessoas ou mais nessas áreas, que são pequenas favelas, né? Eu digo favela porque não tem uma escola, não tem uma creche, né, próximo. O caminhão de lixo não vai lá coletar o lixo, né? Não tem iluminação pública nessas áreas, né? Então, geralmente a energia chega para a pessoa colocar energia na casa, mas não tem a rede de iluminação pública. Ou seja, falta vários equipamentos. Então tem muita gente morando nessas condições porque aqui no plano, na cidade mesmo, na área urbana, não encontra condições, né? Então, nós estamos fazendo um levantamento dessas áreas para a gente poder construir moradia de interesse social aqui em Palmas devido à gigantesca falta de moradia, né, patrocinada pelo poder público. Eu acho que tem gente ganhando com isso, né? Entendeu? Infelizmente. E aí a gente está nessa luta
para democratizar. Então, os conselhos é importante. Por exemplo, quando o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano aqui funcionava, vinha a universidade para debater, vinha o movimento popular para debater, mas depois que acabou esses conselhos, né, já na administração do Amaste, todas as administrações vêm enrolando, dizendo que existe, mas não existe, porque não chama a sociedade para debater, né, não cria condições para debater o direito à cidade. O poder público tem dificuldade de reunir a população para debater. Por exemplo, houve pouca participação agora na formulação do novo Código de Obras do município, né? Entendeu? Por isso, porque o poder público não dialoga com a sociedade, como é que a sociedade vai se mobilizar para poder participar dessas instâncias? Então é muito importante o Conselho. O Conselho Nacional das Cidades está funcionando, nós estamos agora organizando as conferências das cidades, né? O poder público federal está chamando os municípios para fazer suas conferências, debater as políticas de desenvolvimento urbano, do direito à cidade, né? Política de mobilidade urbana, saúde, educação, debater essas questões que envolvem a cidade, né? E essas propostas vão chegar ao Estado, e o Estado também vai fazer a sua conferência e nós vamos realizar a conferência nacional para chamar a sociedade para debater que tipo de cidade nós queremos. Né? E chamar todo mundo, não é só o movimento popular, é toda a sociedade, os empresários, o poder público, a universidade, as organizações que queiram participar desse importante momento, principalmente agora que está acontecendo um novo momento de desastres, né, climáticos que a gente tem que debater. Né? Agora, nós vamos ter que discutir muito a questão do clima, a questão ambiental. Porque, de um lado, nós temos um Congresso que quer derrubar toda a floresta, né, para poder plantar soja, milho, produtos de grãos de exportação, né? Não só isso, mas tem a questão dos minérios também, que eles querem destruir tudo, né? Querem transformar o Brasil numa total destruição do meio ambiente. Né? Então, esse debate, a sociedade agora tem que se envolver massivamente, porque é o povo que vai sofrer com essas canalices de empresas dos homens ricos e poderosos do agronegócio que só pensam em água. Essa palavra é muito bonita, água. Quando eles fazem uma propaganda, um negócio verde, assim, muito bonito, que é a melhor coisa do mundo é você apoiar o agro. Então, tem pobre apoiando o agro. Não tem um pedaço de terra, mas quer que se destrua tudo para vir a plantação de soja. E agora a população vai sofrer com isso. Se a gente não levar esse debate para discutir com a sociedade, infelizmente vai ter muita morte, vai ter muita destruição. Né? Então, que tipo de cidade nós queremos, que tipo de clima nós vamos defender, que tipo de floresta nós vamos defender, que tipo de agricultura a sociedade vai defender. Porque se a gente continuar defendendo esse modelo de destruição da nossa floresta, de aterro dos nossos rios, né? Se a gente pega fotografias aí de satélite, você vai ver, né? Os rios não têm mais florestas ao seu redor, né, amor? E isso está causando total destruição. Então, é um debate que a gente tem que fazer. É interessante porque essa segregação socioespacial acaba também alienando da população essa consciência de que a população que tem o direito de discutir o próprio desenvolvimento urbano da cidade, não é mesmo? Perfeito. Porque se a gente deixar só a Câmara decidir os rumos da cidade, quem é que representa hoje a maioria dos deputados? Aqui, tanto os federais como estaduais são fazendeiros, então eles vão defender a criação de gado e plantação de soja. E na Câmara Municipal, quem é que está lá representando? Será se é o capital especulativo ou é a população de baixa renda que precisa da Câmara Municipal para, né, para poder aprovar os projetos, né, de moradia, de interesse social e tudo mais? Né? Bom, já para finalizar a nossa entrevista, o senhor comentou que a moradia digna não é só a moradia bem edificada e regularizada em si, né? Ela tem que estar Sim, próximo aos equipamentos sociais, como, por exemplo, hospitais, eh, perfeitamente. eh,
escolas, escolas, creches. creches, todo esse tipo de equipamento que é necessário à vida em geral, né? E também ela tem que estar próxima a outros estabelecimentos essenciais, como farmácia, hospital, banco. É, como o senhor enxerga que a integração desses elementos é, por vezes, levada e recebida pela população e ao poder público no debate sobre as políticas habitacionais no Estado? Em Palmas nós temos exemplos, né? Inclusive patrocinada por dinheiro federal, né? No governo Temer foi aprovado dois grandes projetos de segregação aqui em Palmas, que é o Araras 1 e 2, que são 1.000 moradias, então colocamos aí em torno de 4.000 pessoas morando nessa segregação ali na saída para Taquarussu, que primeiro eles construíram as casas e colocaram a população, mas não pensaram em transporte coletivo, em escolas estaduais, a creche não, que foi construída não consegue agregar todo mundo, né? Não tem muitas vagas para as mães colocar seus filhos nas escolas, né? Não tem geração de emprego naquela região, a pessoa tem que esperar o ônibus que vai lá de vez em quando, né? A questão do transporte é muito séria naquela região. E também o Jardim Vitória 1 e 2. Pra você ter uma ideia, você pega até o Tony Segurado, aí você tem que entrar numa estrada clandestina para poder chegar até o Jardim Vitória 1 e 2, que é na extensão aí da Teotônio Segurado. Eles vão ter que fazer essa extensão, mas vão ter que desapropriar, inclusive, terras, né, para poder chegar à estrada que liga a essa população. Assim, um absurdo. Não sei como é que a Caixa aprovou esse tipo de projeto. Porque para chegar nesse bairro, você tem que entrar no setor industrial de Taquaralto para poder chegar nesse bairro. É uma vergonha total esses dois projetos aqui de planejamento de segregação. Mas por que aconteceu isso? Porque o empresário é amigo dos vereadores, o empresário conseguiu expandir o plano diretor, o plano urbano da cidade, para poder chegar em suas terras, para poder construir moradia ali naquela região. Né? Então é uma vergonha o que aconteceu nesses dois bairros. E nós, do Conselho Nacional da Cidade, nós não vamos permitir mais construir moradia para expandir as cidades, para ajudar na especulação imobiliária com dinheiro público. Né? Aqui, infelizmente, aqui na cidade de Palmas, a Câmara Municipal aprovou esses dois projetos vergonhosos que a população está sofrendo, cara. Entendeu? A pessoa, para poder estudar, tem que pegar um ônibus e ir para outro bairro para poder ter acesso à educação. Né? Primeiro, tem que construir os equipamentos públicos, já que vai construir esses bairros. Né? Então, lá não tem comércio, lá não tem mobilidade urbana, o ônibus aparece lá de vez em quando. É um tempo que a pessoa gasta, tem que acordar às 5 horas da manhã para poder chegar aqui no centro da cidade. Né? Então, isso é importante demais, né? Pensar aonde é que a gente vai colocar a população. Então, a gente tem verdadeiras fazendas aqui no centro de Palmas. Né? Quando você tiver a oportunidade de abrir o Google aí, você vai ver um latifúndio gigantesco no centro da cidade, entre até o Túnel de Segurado e o lago. O que a gente vai fazer com essas terras? Vai servir para especulação imobiliária ou o município vai realmente criar coragem, tomar vergonha na cara e construir bairros para atender a população de baixa renda? Né? O município tem poder para isso. Né? Pra você ter uma ideia, o tanto de dinheiro que o município tem, se usasse mesmo para poder cumprir a Constituição e garantir direitos sociais, a prefeitura não pegaria 18 milhões de reais para fazer enfeite natalino. Quanto de 18 milhões de reais poderia comprar de terras aqui no centro? Porque essas terras, elas não são tão caras porque não tem estrada lá dentro. Né? Ou seja, ao redor foi o poder público que trouxe essas infraestruturas, então tem que descontar a infraestrutura do poder público. Se o empresário, dono da terra, que era pública, mas que foi amigo do governador, trocou em serviço, papapá, né? Mas se o poder público quiser usar as leis, pode comprar essas terras baratinho. Então eu acho que 18 milhões de reais poderia comprar terras aqui no centro da cidade para construir 5.000 moradias. Usando o dinheiro do governo federal para construir as casas. Estou falando só das terras. Porque o dinheiro no governo federal, hoje, nós temos 170 mil reais por família. Para entregar a casa de graça para quem recebe Bolsa Família ou BPCU que está desempregado. Dá para levar o asfalto, construir a casa
e construir os equipamentos públicos. Entendeu? Dá para fazer isso. É uma boa grana. Né? Mas, infelizmente, o poder público hoje tem um negócio interessante que é gastar dinheiro com o quê? Com festa. Aí chama o povo evangélico para trazer um cantor evangélico, não se conta. Mas as igrejas já estão estruturadas e quem quer pregar a palavra de Deus não precisa cobrar dinheiro. Não precisa cobrar cachê. Mas os cachês são altos, meu amigo. Entendeu? Então, assim, tem filhos de deputados pegando emenda parlamentar. Eu acho que o Ministério Público tem que correr atrás dessas maracutaias. Né? O cara que é parente do deputado, eu vou te dar uma emenda, meu filho, de R$1 milhão para você fazer uma festinha ali com os garotos. Entendeu? Só pegar uma nota fiscal, vamos montar uma empresa aqui rapidão. Né? Então, todo esse dinheiro que serve para esse tipo de maracutaia, se fosse usar para cumprir, né, os direitos sociais da população na cidade, seria muito diferente. Mas o povo aceita esse jogo das emendas parlamentares para poder fazer uma reuniãozinha que custa R$300 mil, chama uma pessoa para dar uma palestra, dizer que vamos dar uma palestra aqui sobre direitos, sobre cooperativismo, sobre agricultura, não sei o que, e gasta um dinheiro danado. Por que não se cria uma tabela? Né? Eu acho que poderia até se criar uma tabela, vamos fazer um evento com dinheiro público, quanto é que custa? Não, vamos alugar 100 cadeiras, cada cadeira R$2, R$200 está aqui, beleza, para você. Não, vamos alugar uma caixa de som. Quanto é que custa o aluguel da caixa de som? R$500, beleza, está aqui 500 conto. Não precisa gastar R$1 milhão num evento desse. 1 milhão, 2 milhões, né? Para quê, gente? Se a população precisa de apoio. Então, eu acho que agora, esse ano é um ano eleitoral. Que tipo de cidade nós queremos e que tipo de vereador ou vereadora nós queremos para debater essas questões? Que tipo de deputados nós queremos, né? Então, quem é amigo e parente dos deputados estão se dando bem nesse jogo. Estão ganhando muito dinheiro, montando empresinhas aí para fazer shows, fazer eventos. Né? A maioria das emendas dos deputados hoje é um negócio de ganhar dinheiro lucrativo, assim, rapaz, um negócio de doido. É justamente eventos culturais, né? Entendeu? É isso que está acontecendo, né? Muito dinheiro jogado no lixo. Jogado no lixo não, né? Muito dinheiro público no bolso do interesse dos políticos, né? Dos caras que têm o poder na mão, né? É isso que está acontecendo. E quanto a população sofre com isso, né? Então o povo precisa acordar. O povo precisa debater isso. Até porque o dinheiro que seria destinado para poderia ser destinado para políticas habitacionais acaba virando um verdadeiro pão e circo. Sim. É isso. Finalizamos a entrevista com o senhor Bismarck Roberto Miranda. Cidade de Fato de hoje contou com Giovana Ferreira na locução, Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Aline Silva e Karine Corrêa no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no design gráfico, apoio técnico e edição, professor João Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente aos nossos convidados e à equipe do Cidade de Fato, mas especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem, voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!